Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula do segundo módulo de Cálculo Numérico. Nessa semana estudaremos métodos numéricos chamados de ajustes de curvas, em específico o método dos mínimos quadrados. Entretanto, antes de começar a falar sobre o método, vejamos o que consiste em realizar um ajuste de curva e suas aplicações para a engenharia. Bom, sua primeira exposição ao ajuste de curvas pode ter sido determinar valores intermediários a partir de dados tabulados. Pelo resto de sua carreira, você terá ocasiões frequentes de fazer estimativas de valores intermediários a partir de tais tabelas. As aplicações na área de atuação de vocês são inúmeras, mas aqui vou representar essa situação. Suponha que foram medidos a viscosidade de um determinado tipo de óleo, que foi submetido a variações de temperatura e que esses dados foram organizados nessa tabela. Mas vejam que esses dados refletem valores para viscosidade para poucos valores de temperatura. E se fosse necessário determinarmos a viscosidade desse óleo, mas não tivéssemos meios materiais para realizá-lo? Então, nesse caso, poderíamos utilizar os métodos numéricos para ajuste de curvas a fim de determinar com certa precisão esse valor intermediário. E isso é uma situação bem comum, pois embora muitas das propriedades de engenharia amplamente usadas elas sejam tabuladas, há muitas outras que não estão disponíveis nessa forma conveniente. Casos especiais e novos contextos de problemas frequentemente exigem que você meça seus próprios dados e desenvolva sua relação de previsão. Em geral, são encontrados dois tipos de aplicações nas quais dados experimentais são ajustados, que é o que a gente chama de análise de tendência e teste de hipótese. A análise de tendência representa o processo de usar o padrão dos dados para fazer previsões. Nos casos nos quais os dados foram medidos com alta precisão, você poderia usar a interpolação polinomial. Os dados imprecisos são em geral, analisados com regressão por mínimos quadrados. Nessa semana do módulo, estudaremos os métodos de regressão por mínimos quadrados e na próxima semana estudaremos a interpolação polinomial. A análise de tendência pode ser usada ainda para prever valores de variável dependente. Você pode associar a variável dependente, aqui no caso, à variável y que estudamos em funções. Isso pode envolver a extrapolação além dos limites dos dados observados, ou a interpolação, que é quando a gente faz uma previsão dentro do intervalo dos dados. Todos os campos da engenharia comumente envolvem problemas desse tipo. A segunda aplicação em engenharia do ajuste de curvas a dados experimentais é o teste de hipótese. Aqui, um modelo matemático já existente é comparado com os dados medidos. Se os coeficientes do modelo forem desconhecidos, pode ser necessário determinar valores que melhor ajustem os dados observados. Por outro lado, se estimativas para os coeficientes dos modelos já estiverem disponíveis, pode ser apropriado, então, comparar os valores previstos pelo modelo com os valores observados para testar a adequação do modelo. Em geral, modelos alternativos são comparados e o melhor é escolhido com base nas observações. Além dessas aplicações em engenharia, o ajuste de curvas é importante também em outros métodos numéricos, como na integração que veremos mais à frente. E por fim, as técnicas de ajuste de curvas elas podem ser usadas para encontrar funções simples que aproximem funções complicadas. Com base nessas ideias iniciais, vejamos então a seguir como é que o método do mínimo quadrado é aplicado. A primeira abordagem que estudaremos é chamada de regressão por mínimos quadrados, sendo utilizada quando os dados exibirem um grau significativo de erro. A estratégia será encontrar uma única curva que representa a tendência geral dos dados. Como cada ponto individual pode estar incorreto, não será feito nenhum esforço para passar a curva por todos os pontos. Em vez disso, a curva é escolhida para seguir o padrão dos pontos considerados como um grupo. Neste exemplo que apresento aqui para vocês, podemos observar pontos que são oriundos de uma medição experimental e que revelam ter uma relação linear. À medida que os valores de x aumentam, o mesmo acontece também com os valores de y. A partir dos valores obtidos, a gente pode, então,
construir uma curva que possa representar a tendência desses dados e que nos permita realizar previsões para valores intermediários. Por exemplo, aqui poderíamos aproximar os dados por uma reta, cuja expressão matemática poderia ser dada por uma função afim. Vejam ainda que essa curva ela não passa exatamente entre os pontos que foram construídos aqui no nosso plano cartesiano. Mas, como dito anteriormente, essa não é a nossa preocupação. Ainda podemos construir outros tipos de curvas que possam ajustar os pontos por polinômios de grau maior que 2. Por exemplo, vejam que, à medida que eu aumento o grau do polinômio, obtemos uma nova curva que tenta descrever a relação entre os pontos e que mostra a oscilação da curva devido a essa variabilidade dos nossos dados. Então, o exemplo mais simples de aproximação por mínimos quadrados é ajustar uma reta a um conjunto de pares ordenados. No caso, as observações que nós realizamos no campo, elas podem ser, então, organizadas em pares ordenados, como estou colocando aqui, x1, y1, x2, y2, até a nossa última observação, xn, yn. A expressão matemática, nesse caso aqui, vai ser, então, y igual a A0 mais A1 vezes x, mais esse e. Bom, esse A0 e o A1, eles são coeficientes que a gente vai precisar determinar, e eles representam aqui, no caso, para nós, a interseção da reta com o eixo y e a inclinação da nossa reta, respectivamente. Esse símbolo E é para indicar, então, o erro ou o resíduo entre o modelo e a observação que nós estamos realizando, o qual ele pode ser representado depois, se a gente organizar essa nossa equação, ele seria determinado através dessa equação. O erro, então, ou o resíduo, é igual ao y menos o A0 menos o A1 vezes o x. Então, portanto, o erro ou resíduo ele é a discrepância entre o valor verdadeiro de y e o valor aproximado que foi determinado pela equação, A0 mais A1 vezes x, que foi a previsão que nós fizemos pela equação linear. Então, o que precisamos determinar aqui nesse momento é justamente os coeficientes A0 e A1. Para determinar A1, usaremos esta fórmula. No numerador da fração, a gente tem o produto entre n, que representa a quantidade de pontos usados, ou de observações que nós possuímos, e o somatório do produto entre xi e yi, ou seja, dos nossos x pelos y. Nesse caso, então, para determinar esse somatório, primeiramente faremos o produto entre x e y, e em seguida somamos todos esses valores. Desse resultado, nós faremos a subtração com essa outra parcela, que representa aqui para nós o produto do somatório dos valores de x pelo somatório dos valores de y. Então, aqui nesse ponto, devemos somar primeiramente todos os valores de x para obter esse somatório, assim como também somar todos os valores de y e obter esse somatório aqui. No caso aqui, para obter somatórios separadamente, e depois é que a gente vai realizar esse produto. No denominador, temos o seguinte. Primeiro, temos o produto entre n, que representa essa quantidade de pontos considerados, pelo somatório dos valores de x elevados ao quadrado. Então, aqui, para obter esse somatório, primeiro você deve determinar o quadrado de cada valor de x, para depois você somá-los. Desse resultado, nós iremos subtrair por essa outra parcela. Cuidado aqui para não confundir, porque essa parcela será obtida da seguinte forma. Você vai somar todos os valores de x para obter o somatório e, ao encontrá-lo, você vai elevar esse valor ao quadrado. Veja, então, aqui a diferença entre esses dois somatórios. Ela é bem sutil, mas representa resultados distintos. Enquanto que na primeira parcela nós devemos elevar todos os valores de x ao quadrado e fazer essa soma, no segundo somatório, não. Nós vamos somar os valores de x e depois é que vamos elevar esse resultado ao quadrado. Bom, essa é a fórmula para a gente determinar, então, o A1, que vai fazer parte da nossa fórmula lá de regressão linear. Agora, a gente vai determinar, então, o A0. O A0 é, então, a diferença entre a média de y e o produto entre A1 e a média de x.
Por isso determinamos primeiramente A1, pois ele será usado aqui para determinar o A0. Bom, essas medidas então, y barra e x barra, representam respectivamente as médias de y e de x. E essas médias são as médias aritméticas simples que aprendemos nas aulas de estatística. Então vejamos um exemplo para aplicar essas fórmulas. Então aqui nesse exemplo nós vamos ajustar uma reta aos valores de x e y que estão representados nessa tabela. Vejam aqui nesse caso que os nossos valores de x estão nessa coluna, os valores de y estão nessa outra coluna. Bom, aqui como a gente vai precisar de somatórios, né, para construir a nossa função, né, então nós vamos deixar aqui uma última linha, depois dos nossos dados, onde nós vamos representar o total, ou seja, essa soma dos valores de x, de y e das outras somas que nós precisaremos. Então aqui nós vamos digitar uma fórmula para poder calcular isso automaticamente. Igual, soma, abre parênteses, vamos selecionar esse conjunto de dados, onde então ele vai realizar o quê? A soma dos valores que estão entre B4 até B10. Tecla Enter, vocês vão obter esse resultado aí. Essa fórmula nós vamos copiar para a célula que está aqui ao lado, para ele poder fazer então a soma dos valores de y. Então, somando todos esses valores, nós vamos obter o valor 24. Bom, por último, nós vamos fazer o que então aqui? Vamos aumentar a nossa tabela, porque eu precisarei da soma do x pelo y e da soma do x ao quadrado. Então aqui nós faremos o seguinte, uma coluna com a legenda, né, com a célula sendo x vezes y, e a outra sendo x ao quadrado. Eu vou copiar agora essa formatação aqui do cabeçalho da minha tabela para essas duas células, né? Basta selecionar ela aqui, como eu fiz anteriormente, né? E clicar nessa opção aqui, pincel de formatação, porque aí você copia toda essa formatação utilizada no cabeçalho anteriormente. O mesmo fazer agora com essas células aqui do meio, né? Eu vou clicar aqui nessa célula, vou clicar no pincel de formatação e vou selecioná-las aqui para criar essa grade ao redor, né, das nossas células. Bom, então agora nós vamos criar aqui, né, as fórmulas para poder obtermos esse somatório do x vezes o y e do x ao quadrado. Mas é coisa simples, vejam que é só aqui no caso, né, colocar o sinal de igualdade. Eu vou multiplicar o x pelo y, então eu vou clicar nesse primeiro valor, inserir o símbolo de multiplicação e em seguida clico no valor do y aqui, para ele copiar esse endereço das células, que ao dar Enter ele vai realizar essa multiplicação entre os valores que estão aqui. Bom, aqui nós vamos copiar essa fórmula para as demais células, obtendo então esse resultado. O mesmo que a gente vai fazer aqui agora, né? Só que aqui é x ao quadrado, então eu vou colocar igual, esse valor aqui que representa o x é elevado ao quadrado, que é assim que nós realizaremos. Bom, dá Enter, vamos copiar essa fórmula para as demais células, e aí automaticamente ele calculou o quadrado dos valores de x. Eu preciso da soma desses valores. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui essa célula onde eu tenho já a fórmula de soma, e vou copiar essa fórmula para as demais células aqui. Então vejam que nós já obtemos aqui os valores, né, as somas do x vezes o y e a soma dos x ao quadrado. Bom, ainda nós vamos precisar aqui, posteriormente, da média dos valores de y e da média dos valores de x. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou escrever que aqui vai ser a média de y, aqui vai ser a média de x, e aí nós vamos criar a fórmula, né, para calcular essa média de y e a média de x. Bom, a média de um conjunto de valores é justamente a soma desses valores dividido pela quantidade de valores que a gente somou, né? Então aqui, a soma dos valores de y, né, dividido pela quantidade de valores que nós pegamos aqui para fazer essa soma. No caso, são 7 valores, né? Então vou dar Enter e aí obtemos essa média. Para o x é o mesmo processo. Vou pegar a soma dos valores de x e vou dividir pela quantidade de valores que foram 7. Então, vou dar Enter e aí obtenho essa outra média aqui. Bom, aqui então eu vou, nessa célula aqui, vou determinar então o valor de A1 primeiramente, e depois a gente vai determinar o valor de A0.
Aqui no caso, a posição onde vocês vão determinar que esses valores de A1 e de A0 não tem muita influência para o nosso problema aqui não. O que é importante é a gente observar como que se faz para calcular isso. Então aqui nós vamos colocar aqui para o A1 uma fórmula que vai servir para qualquer outra situação. Aqui a gente vai abrir um parênteses primeiramente, porque eu vou realizar primeiramente essa operação que está no numerador da nossa expressão aqui, da nossa fórmula, né? E depois eu vou dividir pela expressão que está no denominador. Então aqui vai ser igual aqui, ó, a 7, que é o número de elementos que eu tomei aqui, né, de pares ordenados que nós pegamos, vezes o somatório de x por y, que é 119,5, então eu vou clicar nele aqui para pegar o endereço desse valor, menos o produto entre o somatório de x com o somatório de y. Então, nós vamos fazer dessa forma aqui no nosso numerador. Dividido agora por essa parcela aqui, né, onde nós temos o n, que é 7, vezes, né, o somatório de x ao quadrado, ou seja, por esse somatório aqui, do 140, menos o somatório de x, que é o 28, que eu vou elevar ao quadrado, conforme está escrito na nossa fórmula. Fecho parênteses e dá Enter. Essa fórmula aqui, pessoal, é a mesma para qualquer outro problema que vocês forem trabalhar aí, tá? O que possivelmente vai modificar vai ser esse n, que vai depender da quantidade de pontos que vocês estão analisando, e os endereços das fórmulas, porque dependendo onde você construiu essa tabela, pode ser que esses endereços eles modifiquem. Mas como aqui é interessante você ir clicando nessas células, então ele vai já pegando esses endereços automaticamente, tá? Agora, a questão da estrutura da fórmula que ela não vai modificar, beleza? Então aqui a gente dá Enter, o A1 então vai ser esse valor. Então vamos determinar agora o A0, porque a gente precisava do A1 para determinar ele. Aqui a gente vai então digitar a fórmula que será igual à média do y, menos o A1, que no caso está no endereço H8. Aqui eu digitei porque não consigo selecionar, devido ao fato de que aumentei o tamanho das minhas células, né, da minha planilha aqui. Mas no caso de vocês não vai ter esse problema, tá? Basta você clicar na célula para ele copiar o endereço dela. E aí você vai multiplicar esse resultado pela média de x. Então ficou essa fórmula, nós vamos dar Enter, e aí nós temos o valor de A0 aqui. Então, pessoal, aqui como a gente determinou já o A0 e o A1, nós poderíamos então construir a equação da fórmula, que seria y igual a A0, que é 0,071429, mais 0,839286, que vai multiplicar a nossa variável x. Então essa seria a nossa reta de regressão linear, que vai ajustar os valores que foram dados aqui nesse problema. Agora precisamos quantificar o erro da regressão linear. Para isso, vejamos como esse erro ele pode ser originado. Primeiramente, observem que há um erro ao determinar a equação da reta, pois os pontos eles estarão a uma certa distância dela, uma vez que não é obrigatório essa reta passar por todos os pontos do nosso conjunto de dados. Isso constitui o que chamamos então de resíduo, né? Essas discrepâncias entre a medida que foi observada da nossa reta. Quando então considerarmos todos os resíduos, né, nós determinaremos então o que a gente chama de resíduo da regressão linear, e que ela vai ser dada por essa fórmula aqui. É um somatório dos valores de y que foram observados, menos a imagem, né, que a gente vai obter de cada x na reta nossa de regressão linear, né? Então, por isso que a gente está subtraindo aqui pelo A0 menos o A1 vezes o x, que é, no caso, o x de cada observação. Essas diferenças aqui a gente vai elevar ao quadrado e depois nós vamos realizar essas somas aqui, né, para obter, então, o resíduo da regressão linear. Daí, então, nós temos que o erro padrão da estimativa vai ser dado por essa fórmula, onde ela vai ser igual à raiz quadrada do resíduo da regressão linear dividido por n menos 2. Nesse caso aqui, né, esse n ele vai representar para nós quantas observações nós utilizamos no nosso conjunto de dados. E no caso, esse erro padrão da estimativa, ele é um dado que quantifica a dispersão
dos nossos valores observados em torno da nossa reta de regressão. Esses conceitos eles podem ser usados para quantificar o quão bom é o ajuste que nós realizamos. Isso é particularmente útil para comparar, por exemplo, diversas regressões e observar qual delas foi a melhor. Aqui, por exemplo, no primeiro gráfico, temos uma situação em que os erros residuais são pequenos e que, portanto, a reta de regressão linear tem um grau mais elevado de confiabilidade para a previsão de resultados. Já no segundo gráfico, observamos que há uma maior dispersão dos dados em torno da nossa reta, o que contribui então para que os erros residuais eles sejam grandes, e o que diminui também a confiabilidade da reta de regressão linear determinada. E por fim, ainda usamos o coeficiente de determinação para analisar esses resultados. E ele é dado por essa fórmula aqui, né? R² é igual a ST menos a soma dos nossos resíduos, né? Dividido por esse ST aqui. E esse ST vai ser o quê? A diferença de cada observação pela média dos y, e isso aqui é elevado ao quadrado. Nós vamos fazer essa diferença, elevar ao quadrado, e realizar essa soma, como está sendo descrita aqui na nossa fórmula. E por fim, ainda usamos o coeficiente de determinação para analisar esses resultados, sendo ele dado, então, por para um ajuste perfeito, a soma dos resíduos tem que ser igual a zero, e o nosso R, ou o nosso coeficiente de determinação, tem que ser igual a 1. Significando, então, nesse caso, que a reta ela explica 100% da variação dos dados que a gente obteve. Agora, para R igual a zero e SR, ou seja, a soma dos resíduos igual ao ST, nós temos, então, que o ajuste não representa nenhuma melhora para o nosso conjunto de dados, sendo, então, necessário encontrar um outro modelo para poder fazer essa previsão dos valores entre os dados que a gente obteve. Bom, convém salientar que é muito difícil obter esses extremos com os dados obtidos. Mas o que a gente aqui tenta evidenciar é que o resultado ele deve então oscilar entre esses dois extremos, né? Ou seja, entre 1 e 0. Voltemos então ao exemplo anterior a fim de analisar o comportamento do erro da regressão linear obtida. Para isso, então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos calcular essas três medidas, que é o desvio padrão da amostra, que é dada por essa fórmula aqui, né, a raiz quadrada do ST, que a gente já observou anteriormente, dividido por n-1. O erro padrão da estimativa, que a gente já observou também a fórmula dele anteriormente, e o coeficiente de determinação, que é o nosso R². Então a gente vai lá para o Excel agora para poder calcular essas medidas e observar o erro da reta de regressão linear. Para isso, a gente vai então ampliar a nossa tabela, acrescentando mais duas novas colunas. E essas colunas serão o seguinte: a primeira dela aqui vai ser cada observação de y menos a média dos nossos y, que eu vou representar dessa forma, e elevar esse valor ao quadrado. Isso aqui vai servir para nós calcularmos o ST, que a gente utiliza aqui tanto para encontrar o nosso R² ou o nosso SY aqui, que é, no caso, o nosso desvio padrão da nossa amostra. Vou dar Enter. Aqui também a gente vai construir uma coluna para ele poder determinar os resíduos do nosso conjunto de dados, né? E esses resíduos, como a gente observou lá anteriormente, vai ser o quê? É a diferença entre o y, que a gente tem aqui nas nossas observações, menos a imagem de cada x desse na nossa reta de regressão linear, ou seja, menos o A0, menos o A1, que multiplica o x, esse resultado todo nós vamos elevar ao quadrado. Então aqui a gente vai copiar agora essa formatação das células para as demais aqui, só para deixar a nossa tabela um pouco mais arrumada, tá? E aí vamos construir agora as fórmulas, né? Aqui vai ser igual, abre parênteses, clica aqui no y, menos a média. Aí eu vou clicar aqui no valor da média que a gente já tinha calculado anteriormente. Fecho parênteses e elevo isso ao quadrado. Vou dar Enter e vou copiar agora essa fórmula para as demais aqui. Agora, temos um problema aqui. Vejam que a fórmula deveria sempre manter o J4 aqui fixo, né? Porque
a média está sempre localizado nessa célula, né, no endereço J4. Mas como vocês podem observar aqui, ó, ele foi modificando a fórmula, né, o endereço aqui, onde estaria a média, para os valores subsequentes. Então o que a gente faz para evitar esse erro? Nós vamos editar aqui a fórmula inicial. Aqui onde está o J4, nós vamos clicar com o mouse entre a letra J e o número 4 e vamos inserir o símbolo de cifrão. Porque ao fazer isso, a gente fixa que para todo o cálculo que for realizado aqui, sempre deve utilizar como referência a média que está localizada nesse local, né, na célula J4. Vou dar Enter e agora eu vou copiar novamente essa fórmula para as demais células. Vejam que aqui os valores modificaram, porque a gente fixou, né, que a média vai estar naquele endereço lá, o J4. Aqui a gente pode copiar, né, essa fórmula da soma, para a gente poder obter então a soma dos resíduos. Aqui agora a gente vai construir a nossa fórmula, que vai representar então a diferença entre o valor observado pelo valor dado na nossa fórmula de regressão linear. Então a gente vai escrever o seguinte, igual, abre parênteses, vou clicar aqui no Y, menos o A0. Bom, o A0 está aqui, ó. Vamos clicar nele para copiar o endereço. Menos o A1, que está aqui nesse endereço, vezes o valor de x, que está aqui nessa posição, fecho parênteses e elevo ao quadrado. Vou dar Enter. E aí, antes da gente copiar essa fórmula para as demais células, nós vamos fazer o mesmo processo que fizemos aqui com a média, né, na fórmula anterior. Vamos fixar, né, no caso, o endereço do valor de A0 e de A1, para que nas próximas células ele sempre tome como referência esses valores aqui. Então aqui, ó, nós vamos clicar entre o J e o 9, vamos inserir o cifrão, né, para ele fixar o valor do A0, e o mesmo entre o J e o 8 para ele fixar o valor do A1 que foi calculado. Vou dar Enter, vou agora copiar essa fórmula para as demais células, e aqui eu vou copiar essa fórmula da soma, né, para ele então realizar essa soma desses valores aqui, obtendo então esse resultado. Bom, então aqui agora a gente vai calcular o desvio padrão da nossa amostra, o erro da nossa regressão linear e o coeficiente de determinação, né, para a gente poder realizar algumas comparações e observar se essa reta que foi construída ela é interessante ou não para o nosso problema. Então vamos lá. Aqui então o nosso desvio padrão amostral, que vai ser dado então por igual, abre parênteses, bom, S de t, né? S de t é esse valor aqui, ó, que a gente obteve anteriormente, né? Menos não, desculpa, isso aqui dividido por n menos 1, que vai ser o quê? Quantas observações eu tenho, que são 7, menos 1, né? Então, podemos fazer assim, ou a gente já pode colocar direto, né? Coloca aqui apenas dividido por 6. Fecha parênteses, e a gente vai elevar a 0,5 para ele justamente calcular para nós aqui a raiz quadrada desse resultado dentro do parênteses. Dá Enter ao final, e aí ele obteve esse resultado, 1,94. Vamos agora encontrar então o erro da nossa regressão linear, que vai ser o S de y barra x. Isso vai ser igual, abre parênteses. Nós vamos então pegar a nossa soma dos resíduos, que está aqui nesse endereço, e vou dividir por n menos 2, ou seja, 7 elementos que a gente tem aqui no nosso conjunto de dados, menos 2 que é da fórmula, então a gente vai dividir isso por 5. Fecha parênteses e eleva a 0,5. Dá Enter e a gente obteve esse resultado. Bom, pessoal, então a partir desses dois resultados, a gente pode fazer uma análise prévia, né, sobre a reta de regressão linear. Observe aqui que o erro padrão da estimativa, que é dado por estes valores, né, ele é menor do que o nosso desvio padrão da amostra. Isso implica, então, para nós que o modelo de regressão linear ele tem mérito, ou seja, ela é boa, né, para a gente poder calcular os valores intermediários do nosso conjunto de dados que a gente encontrou aqui, a nossa reta de regressão linear. Mas a gente pode estender essa análise através do cálculo do coeficiente de determinação.
que é o nosso R². Então aqui nesse caso, nós vamos determinar aqui esse valor para a gente finalizar essa análise, tá? Bom, então o coeficiente de determinação ele vai ser determinado então através da fórmula que é igual ST. O que é o ST? É justamente esse somatório que obtivemos aqui entre as diferenças entre cada valor observado e a sua média, elevado isso ao quadrado, né? Só que antes aqui eu vou colocar um parênteses para fazer essa operação que está aqui no numerador, né? Que é o ST menos a soma dos nossos resíduos, dividido novamente por esse valor aqui, né? Que é o nosso ST. Fecha parênteses e a gente tem esse resultado. Bom, pessoal, é aqui para a gente poder então fazer uma análise, já que esse coeficiente de determinação ele representa uma razão, a gente pode então pegar esse resultado e multiplicar por 100 para obter uma porcentagem. Então, quer dizer aqui para nós esse resultado o seguinte, que 86,8% da incerteza original ela foi explicada então pelo modelo linear que a gente construiu anteriormente. Então, essa é uma boa estimativa, né? Ou seja, a nossa reta de regressão linear ela nos traz uma boa estimativa para valores intermediários do nosso conjunto de dados. Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha aqui para discutir nessa videoaula, e nas próximas a gente vai dar continuidade ao estudo desse conteúdo, ok? Qualquer dúvida, entre em contato comigo via WhatsApp ou na nossa página no Classroom. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.